Boa noite. Boa noite. É a primeira vez que eu venho a esta casa e realmente foi muito bom ter vindo e conhecer vocês. Nós então escolhemos para o tema de hoje um tema do Evangelho, segundo o Espiritismo, que deve ser o nosso livro de cabeceira, né? Aquele livro que a gente sempre nele vamos encontrar um conforto para os nossos problemas. Então nós vamos analisar hoje a palavra do bom samaritano. Primeiro nós vamos fazer alguns esclarecimentos que tenho certeza que estudiosos como vocês são estão cansados de saber, mas é muito bom saber o que é uma parábola. Porque hoje nós conhecemos a parábola lá da geometria, né? A parábola que é difícil de calcular, mas essa palavra que nós vamos fazer é uma narrativa que era usada desde o tempo de Moisés. Moisés já anotou lá uma parábola muito bonita sobre Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló, então não é novidade. Mas Jesus, ele usou muito dessas narrativas que usam alegorias, usando figuras de linguagem que o povo conhece. Por exemplo, ele falou do trigo, do grão de mostarda. Então ele sempre usava uma linguagem que o povo sabia do que ele estava falando. E sempre também não deixando de entender que parábola não é um fato ocorrido, é uma narrativa que quem usa para ilustrar o entendimento de alguma coisa. Então hoje nós vamos ver a parábola do bom samaritano. Vou fazer também alguns esclarecimentos que talvez seja interessante, porque essa parábola vai dizer um trecho de uma estradinha entre Jerusalém e Jericó. E essa cidade de Jericó, segundo os cálculos dos pesquisadores, ela tem uma idade aproximada de 10.000 anos. É a cidade mais antiga, ou talvez uma das mais antigas do planeta. Ela foi destruída e reconstruída várias vezes, mas contando desde o primeiro povoado ali, ela tem essa idade. Então, é uma cidade que ela é muito conhecida, porque depois de uma viagem pelo deserto, todos tinham que chegar até a essa cidade, a Jericó, porque ela tinha o privilégio de ter uma fonte que não secava, que jamais secou. Então, qualquer época do ano, as pessoas que vinham naquelas caminhadas de camelo ou não, mas de longas distâncias, ali era um ponto de parada para abastecer-se de água. E então, esta Jericó, desde o tempo de Jesus, era uma cidade fervilhante de pessoas, porque era um centro comercial, era um porto seco na época, onde trocavam mercadorias. E além do que, nesse período também, o rei Herodes ele construiu um palácio na Jericó anexa a essa Jericó antiga, e ao redor do palácio muitos palacetes, muitas casas boas para ele e os seus passarem uma das estações do ano, porque era muito agradável a temperatura por conta da umidade. Então ela, mesmo na época de Jesus, era uma cidadezinha realmente fervilhante. E por conta disso, o povo sabia que as pessoas desciam de Jerusalém para Jericó, desciam para vender ou comprar coisas, que nós vamos ver que Jericó produzia. E a distância entre Jericó e Jerusalém era de 37 quilômetros. 37 quilômetros, se nós pensarmos nos dias de hoje, é ali, né? É como diz o livro, é ali. Mas, naquela época, fazendo essa distância a pé,
ou de camelo, ou mesmo a cavalo, ou de burrico, realmente era uma distância razoável. E ela tinha uma dificuldade ainda, é que essa distância, se a pessoa não conseguisse vencê-la em um dia, era preciso perdoar por conta dos perigos da viagem. E aí então, a altitude dela é 272 metros abaixo do nível do mar. Dizem que ela ficava 1.200 metros abaixo da cidade de Jerusalém. Então realmente era uma descida e até Jerusalém. E outra coisa que nós vamos trabalhar também, nós vamos falar em denários. Denário era uma moeda da época, que ela continha 4 gramas de prata e equivalia a um dia de trabalho. Um denário igual a um dia de trabalho naquela época. E então ela era cunhada com a figura do César, e realmente ela era uma moeda que era usada na época. Então nós sabemos que até hoje, desde aquela época, Jericó produzia algumas frutas muito cobiçadas, tâmaras, damasco e muitas outras que, por conta de ser uma região úmida, por causa dessa água, dessa fonte perene, então era possível realmente ali produzir muitas coisas, principalmente as tâmaras, né? Tâmaras, damasco, que aqui nós conhecemos só perto do Natal, né, que os mercados colocam à disposição no período natalino, e ela produzia também o perfume, né, e óleos medicinais, e outros perfumes também, outras legumes ou hortaliças, ou plantinhas que acabavam se transformando em perfume. Então, era uma cidade realmente que chamava atenção, era um lugar muito cobiçado. E aí, num certo momento, num certo período, Jesus se encontrava falando, fazendo das suas pregações, e toda vez que Jesus fazia isso, ele reunia em algum povo, em algum lugar para pregar, sempre os representantes do Sinédrio estavam presentes para fiscalizar o que Jesus dizia. Porque eles estavam muito incomodados com a pregação de Jesus, porque Jesus veio falar, olha só, veio falar que Deus é amor. Quando eles acreditavam em Deus que castigava, um Deus carrancudo, aquele Deus que a gente vê em umas figuras só sentado num trono, que só de olhar dá medo. Mas Jesus também trazer que Deus é amor. Todos nós somos filhos de Deus, que veio trazer de fato que não existe povo eleito, um povo eleito. Todos os habitantes do planeta são filhos de Deus. E outras informações mais, a reencarnação, e a comunicabilidade entre os dois planos, tudo isso incomodava muito, porque contrariava as tradições judaicas. E eles estavam ali de plantão. Então foi aí que um doutor da lei, querendo pegar Jesus em contradição, ele pergunta: mestre, o que é preciso para possuir a vida eterna? Na verdade ele não queria saber, mas ele queria ver o que Jesus ia responder. E aí Jesus então disse para ele: o que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? Porque ele era um doutor da lei. Se é um doutor da lei, logo ele tem que conhecer as leis. As leis mosaicas e a Bíblia, o Velho Testamento, ele conhecia, né? Torá. E aí ele responde para Jesus: primeiro, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e acima de todas as coisas. E em segundo lugar, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele respondeu para Jesus que ele sabia o que estava escrito.
E, aliás, às vezes, nós até falamos, e ouvimos falar, que Jesus condensou os 10 mandamentos em 2, que são esses aí. Amar a Deus com todas as coisas, eu gosto do seguinte. Mas também lá no Velho Testamento já consta esse amar a Deus com todas as coisas e o próximo a si mesmo. E aí Jesus disse a ele: respondestes muito bem, faze isso que disseste e viverás. Mas aí ele não feliz, porque Jesus não deu nenhuma brecha, não caiu em contradição, então ele pergunta de novo. Mas o homem, querendo parecer justo, perguntou: quem é o meu próximo? Porque, na verdade, amor ao próximo realmente não era muito usual na pregação de Moisés, no Pentateuco mosaico, não era muito contemplado, era mais a leitura do outro, dente por dente. E então ele agora queria saber quem era o próximo. Ele sabia de muita coisa, mas quem é esse próximo que de fato ele deve amar? E foi aí então que Jesus resolveu contar uma parábola. E eu queria, antes de entrar nessa parábola, eu queria dizer que essa parábola do bom samaritano, nós vamos ver como é que ela se empregaria, poderia ser empregada nos dias de hoje. Mas vamos ver um trechinho da parábola como Jesus contou e como era a viagem. Este era o caminho que percorria. Depois eu vou explicar, gente, aí é só a ilustração. Hein? Bem, então, quando o doutor Ali perguntou quem é o meu próximo, Jesus preferiu contar uma história, quer dizer, contar para ele um fato, que de fato não é que era uma história ocorrida, mas é que o povo daquela época sabia que ali naquela estrada acontecia esses tipos de acidentes, assaltos, a igreja de Deus.
Então ele começa dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando ele disse um homem, olha que coisa interessante. Ele podia ter dito nominado quem era a pessoa, mas ele disse um homem, quer dizer, um representante, um ser humano, um representante da humanidade, descia de Jerusalém para Jericó. No caminho, ele foi assaltado, espancado, roubaram todos os seus pertences, inclusive o seu animal, e deixaram ele aparentemente morto e seminu, até as suas vestes levaram. Então essa parábola é muito interessante porque ela começa dando uma ideia muito interessante de que aquela pessoa que estava ali caída, ela não tinha nenhuma identificação. Porque se ela tivesse uma farda e fosse um soldado romano, uma autoridade romana, ou fosse alguém do Sinédrio, qualquer pessoa que passasse podia, por interesse, atender, porque poderia haver compensação. Mas ali estava realmente uma pessoa que não tinha como identificar, era apenas um ser humano desvalido, ali numa situação de fato caído. E enquanto ele estava ali sendo morto, passa quem? Passa um sacerdote, que quando a gente fala sacerdote, não tem nada a ver com a igreja católica, é um sacerdote lá, ligado à religião judaica. Esse sacerdote passou, e nós vimos no filme, ele passou de lá e foi embora, fez de conta que não viu. Em seguida passou o levita. O levita também era uma autoridade, eles eram os guardiões das leis mosaicas. Conheciam muito bem o que deveria fazer, mas ele passou de lá e foi embora. Mas aí Jesus vai dizer algo terrível para o doutor da lei. Quem que veio em seguida? Um samaritano. E Jesus tinha que dizer que era um samaritano, porque o samaritano para os judeus ortodoxos era a ralé. Os samaritanos, embora também fossem judeus, eles não podiam de maneira nenhuma orar no templo de Jerusalém. Eles tiveram que construir um templo no Monte Garizim para orarem, porque eles eram, digamos, uma classe inferior para os judeus ortodoxos. Então, mas foi este que passou e, vendo caído, teve compaixão dele. Verificou se ele estava ainda com vida e curou suas feridas, cuidou das suas hemorragias e colocou ele semi-morto, desmaiado, em cima do seu animal e conduziu até a próxima hospedaria. Lá nessa hospedaria, ele passou a noite em vigília, cuidando do caído, e pela manhã, vendo que ele estava melhor, ele então disse para o hospedeiro: eu vou viajar, tenho que seguir viagem, mas eu vou deixar 2 denários para que cuides do meu amigo. E quando eu voltar, se alguma coisa a mais você gastou com ele, você ficou mais que esse tempo, eu reembolsarei. E viajou. E aí nós temos que analisar um detalhe muito interessante: por que ele deixou 2 denários? Deixou para mais 2 dias apenas. E é interessante que essa parábola ela é adotada pela Federação Espírita Brasileira como um modelo de assistência social na casa espírita. Quer dizer, é um modelo assistencial que alevanta, faz a promoção social, mas não cria dependentes. Então, se ele deixasse dinheiro ou falasse assim: olha, não importa quanto tempo ele fique, eu reembolso, pode ser que eles não estariam fazendo um bem, porque a pessoa podia ser acomodada e ficar num bem bom, na hospedaria, comendo e bebendo, mas não.
Ele deixou 2 denados, porque assim que ele tivesse forças para se levantar e ir, é isso que ele deveria fazer. Então aí Jesus conta essa parábola e pergunta ao doutor da lei: quem te parece que foi o próximo do caído? E ele engoliu seco e respondeu: o samaritano que teve compaixão dele. Foi duro falar, mas falou. Então, compaixão dele. E aí, nós vamos ver, eu acho que estava aqui fora de ordem. Não, acho que não estava fora de ordem. É que eu tive que voltar. E tem uma história muito bonita de Paulo Pereira Franco, para a gente ver como é que a parábola do bom samaritano ela pode vir ou ser aplicada nos nossos dias. Porque eu sempre me questionava por que Jesus fazia essas coisas. Eu me achava no direito de julgar Jesus, por isso que eu estudei um pouquinho de espiritismo, comecei a entender as coisas, falei, mas meu Deus, mas Jesus, perder tempo para falar uma palavra linda dessa para o doutor da lei, ele sabia que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas veja só, como é que ela pode vir para os nossos dias. Divaldo Pereira Franco conta, ele logo, ainda jovem, logo que ele veio morar em Salvador, de Feira de Santana diretamente para a capital do estado, e ele estava ali no começo das atividades na Maçã do Caminho. Um certo dia ele transitava, caminhava por uma das ruas mais movimentadas de Salvador, e ele viu que debaixo de uma marquise de um daqueles prédios estava um homem caído, muito doente, e uma freira franzina tentando levantar o homem. Mas ela não conseguia, porque ele era grandalhão e ela não tinha jeito, ele não tinha forças e ela não conseguia. E as pessoas iam e vinham e ninguém ajudava a freira. Aí o Divaldo chegou e ofereceu ajuda. Aí ele deu um ombro, a freira deu o outro, e ela disse ao Divaldo que o que ela pretendia fazer era levar aquele tuberculoso, naquele estado grave, até o seu abrigo, que era próximo dali, para que ele recebesse assistência lá na casa que ela era responsável. A partir desse dia nasceu uma amizade de Divaldo Pereira Franco com a irmã Dulce, em Salvador, católica, né? Freira, que durou até o final da vida da irmã Dulce. E chegou a dar um ponto de amizade que eles, quando sobrava doações lá na mansão, ele enviava para ela e vice-versa. Então foi uma amizade de parceria, de fato, ao longo da vida. Mas, como eu estava dizendo, eu sempre questionava por que Jesus, de fato, teve que contar essa história para o doutor da lei. Mas demorou para cair a ficha, mas um dia eu entendi. Ele contou para o doutor da lei porque ia ser anotado e essa parábola atravessaria os milênios e hoje a gente estaria aqui reunidos para ouvi-la de novo e para ver o quanto ela é importante em nossa vida, na vida de cada um de nós. Então, vamos analisar o seguinte. A parábola fala de um caído e de um bom samaritano. E aí nós começamos a analisar, por exemplo, no reino animal, qual é a criatura mais caída que nós conhecemos? Porque quem já viu aqueles documentários Mundo Animal, quem viu o documentário Mundo Animal percebeu que no mundo animal é assim.
os animais estão fugindo de uma região de seca para andar dias em busca de uma região que tem alimento. E nessa viagem, os filhotes vão nascendo. O filhote da zebra, os filhotes da girafa, do rinoceronte, eles vão nascendo. E alguém já viu como é que isso acontece? Quer dizer, na verdade não nasce, ele cai, né? É um baita, né? Porque cai daquela altura, que é nascer de uma girafa, de uma zebra, mas ele cai, e ele cai e tenta levantar e não consegue. Mas isso leva apenas poucos minutos. Ele não só se levanta, mas ele sai acompanhando o rebanho. No mundo animal, o ser humano, quando nasce, existe alguém mais caído do que o ser humano quando nasce? Não. Se ele, quando nascer, ele não tiver ao seu lado pelo menos uma boa samaritana, que é a sua mãe, para dar-lhe as condições de vencer os primeiros tempos, que são anos, ele não sobreviverá. Então, trazendo para os nossos dias, nós vamos ver que Jesus jogava a parábola para os milênios adiante. E ele sabia que hoje a gente ia analisar ela, e eu gosto muito de repetir, de vez em quando eu posso, essa parábola, porque ela me lembra das minhas opções. Daqui a pouco nós vamos ver. Então, ele nasce. É lógico que ali teve outro samaritano, seria o parteiro, que ajudou no parto. Tem a mãe que vai amamentar. Vai ter a samaritana que se encanta com o seu caidinho. Vai ter também o bom samaritano, que vai acompanhar os primeiros tempos, lá fora. Então, mas vai chegar um dia que vai surgir na vida dessa criatura outros samaritanos. Aqui nós estamos vendo realmente uma samaritana reunindo as crianças para se ensinar a vida, a convivência em grupo. Que é uma coisa que nós seres humanos precisamos aprender. Os animais já nascem turmados. Quer dizer, cada qual com a sua espécie, é claro, né? Mas já nasce. Mas nós precisamos realmente de aprendizado para viver em grupo. Daí, nós vamos ver também que às vezes alguns nascem com algumas deficiências. Precisa de samaritanos que assumem essa função de dar um mínimo de qualidade de vida àqueles que nascem com alguma deficiência. Mas nós vamos ver também um outro tipo de samaritano, a samaritana, ou as samaritanas, as professoras que vão receber essas crianças e vão dar-lhes visão. Visão porque muitas pessoas dizem que quem não sabe ler é cego. Ah, eu sou cego para as letras. Porque ela vê os símbolos, mas ela não sabe o que significa aqueles símbolos ali colocados. Então as professoras vão desde cedo pegar esses caidinhos nesse aspecto e, além de ensinar convivência, vai passar a ensinar-lhes ler, compreender as coisas. Mas aí nós vamos passando por vários outros samaritanos e vai chegar um dia que nós vamos chegar num ponto que nós passamos pelo jardim, passamos pelo fundamental, pelo ensino médio, aí nós vamos chegar na universidade, e aí nós vamos
comemorar a formatura. Comemorar a formatura. Até nós chegarmos aqui, houve um tanto de outros samaritanos que, se analisarmos, nós éramos verdadeiros caídos no aspecto daquilo que ele criticava. Para nós, que a gente não tinha a menor condição se não fosse esses profissionais, os mestres, que dão essa condição da gente enxergar, passar a interpretar códigos, leis, constituições, enfim. Então daí, quando nós chegamos a esse ponto, nós já estaremos, segundo uma lei natural, depois de formados e arrumado uma profissão e termos uma profissão, temos conseguido a nossa independência, nós já podemos pensar em casar. É assim que acontece, né? Ninguém casa antes de se formar casa. As pessoas engravidam antes de se formar? Não. Engravida? Então, é porque nós fugimos da lei natural. O certo seria, não tem problema arrumar namorado ou namorado antes de se formar. Mas o projeto é, nós vamos nos formar, vamos nos garantir, aí nós vamos viver felizes para sempre. Mas a gente contraria tudo. E aí, mas mesmo assim a gente sonha. Mesmo assim, mas para muitos, vem o dia. Se formou, se garantiu, veio o casamento. Agora vamos analisar. No casamento, o casamento, para ser duradouro, ele tem uma condição imprescindível e única. É que a mulher, ela tem que ter a consciência de que ela vai ser, por muitos momentos, a boa samaritana do marido. E ele vai ter consciência que, ao longo da vida, por inúmeras vezes, ele vai ser o bom samaritano da esposa. Porque não existe relação nesse planeta de provas e expiações que não haja conflito. Um dia, ele chega pelo pisar, pelos passos, pela maneira, pelo barulho que faz nas pisadas, ela fala, ele não está bem. Hoje ele não está bem. Então hoje é o meu dia de ser a boa samaritana. Mas deixa ele entrar, pouca conversa, ele já vai cuidar de alguma coisa, não quer nem conversa. E aí ela espera ele se acalmar. Aí vai falar, quer jantar? Janta. Está quase pronto, está pronto. Mas ela pode dizer assim, está andando duro por quê? Que bicho mordeu? Está pensando o quê? Não está me vendo? Eu estou invisível? Então, é engraçado. Aqui, eu e a minha acompanhante, que é minha esposa, estamos casados há 52 anos. Muitos de vocês não tinham nascido, né? Poxa vida, quando eu me casei com ela. Mas, uma coisa que eu ainda me lembro, apesar de todo esse tempo, é que mesmo as pessoas não conhecendo a palavra do bom samaritano, mesmo aqueles que não têm nem religião, eles sabem como fazer. Eles sabem que tem que ser bom samaritano. Porque, como que é no namoro? Ele diz para ela assim, querida,
depois que a gente, eu ia falar se casar, hoje está meio fora de moda, né? Mas assim, depois que a gente se assumir, seus problemas se acabaram. Eu, diz ele, se necessário, vou ter 2 empregos, mas não há de te faltar nada. Eu falo, querido, você não sabe o quanto eu sou hábil na cozinha. Fiz um curso, vou te tratar de maneira, você vai ver como é que vai ser a nossa vida. E você é aquela que, quando você chegar com seus problemas, oferecerei o meu ombro. Mas não é isso que a gente diz antes de casar? Alguém falou alguma coisa diferente, alguém falou assim, ó, meu filho, o negócio é o seguinte, você quer casar comigo, você casa, mas eu vou ser duro, hein? Não vou ser fácil. Eu vou ser aquela mala sem alça. Tem certeza? Alguém já disse isso para a namorada? Claro que não. Porque a gente promete aquilo que deveria ser de fato. Bom samaritano casado com uma boa samaritana, não vai haver problema, porque ambos vão entender o dia e a hora de levantar o caído. Está certo que as esposas garantem que o homem vai cair muito mais vezes, né? Ela vai ter que ser, né? Não é isso que elas pensam? Mas não tem problema. Nós sabemos também que nós temos a nossa cota de participação nesse período. Na gravidez, enfim, no começo do nascimento, enfim, outros problemas mais, que o bom samaritano tem que estar ali de plantão, para que as coisas não sejam tão pesadas. Muitos vão estar pensando assim, poxa vida, mas ninguém me falou isso na minha época. Eu fiz tudo errado. Mas está em tempo. Até o último dia que a gente estiver vivendo no planeta, está em tempo de mudança. Da gente fazer essa transformação, sair do lugar decaído para o de bom samaritano, que é o nosso destino, é o destino nosso, de todos nós nos promovermos, nós crescermos, nós mudarmos, estarmos sempre em mutação, para melhor, é claro. E aí, no começo é assim. Ela fala, olha, eu estou lendo um livro aqui tão legal. Ah, então deixa eu ver. É aquela maravilha, né? Trabalhar, meu Deus, eu tenho que sair do trabalho, vou deixar você em casa. Ah, meu Deus, vou cada um mais do lado. Não vê a hora de se encontrar de novo. Mas aí vai chegar um dia que eu já te disse, eu não vou dizer mais uma vez. E aí as brigas começam, porque esqueceram do que prometeram. Porque também tem um detalhe, outra coisa também muito importante no casamento, para os pais ensinar para os filhos, é que o casamento, ele vai existir, felicidade no casamento, é preciso que as pessoas que se juntam, elas sejam felizes individualmente. Se a pessoa é feliz com ela está resolvida, ela se ama, ela acha que ela, digamos, não do ponto de vista egoístico ou por vaidade, mas ela sabe quem ela é. Você gosta? E quem se junta a ela também serão felizes, porque não haverá aquela dependência de um falar assim, se você me abandonar, eu me mato, porque a minha vida já não valerá mais nada. Não tem como ser feliz, porque a pessoa precisa do outro para ser feliz.
E se duas pessoas que já se sentem felizes individualmente se juntarem, será uma felicidade ao quadrado. Não há uma felicidade de dependência, de submissão. Não, eu tenho que aguentar porque... Não, nós temos que conversar e estar sempre fazendo ajustes, mas é assim. Então, quando nós entramos, chegamos nesse ponto aqui, que nós não temos religião, não fazemos evangelho no lar, estamos com a nossa casa totalmente desprotegida, e nós estamos nesse estado de brigas, aí nós vamos para a questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? E a resposta, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, foi a resposta. Mas é na 467 que nós vamos encontrar. Quando o nosso codificador perguntou aos benfeitores: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que querem arrastá-lo ao mal? Veja a pergunta. Pode o homem eximir-se, evitar, não permitir a influência dos espíritos que queiram nos arrastar ao mal? O que seria arrastar ao mal? Arrastar ao mal é no empenho nos estudos, no empenho na vida familiar, não é na vida sentimental, no empenho do emprego. É estar influenciando para que a pessoa, em se sentindo mal, ela não tenha condições de dar conta das suas obrigações. E como foi a resposta? A resposta foi sim, pode evitar. Porque tais espíritos só vão ao encontro daqueles que pelos seus hábitos o chamam. Ou através daqueles, ao encontro daqueles que pelos seus pensamentos os atraem. E quando o casal está nesse estado de vida, como está a sintonia deles? Na sintonia dos espíritos obsessores, daqueles espíritos que não foram felizes quando casados, e hoje eles querem ver o circo pegar fogo. Eles vão realmente entrar nessa sintonia e fazer com que aquelas pequenas brigas, elas cada vez mais aumentem e os dois possam ir perdendo o controle, de maneira a serem arrastados para uma falência de projeto. Separação, quando faltava apenas a compreensão e a tolerância de que nesse mundo todos nós somos imperfeitos. Mas quando há essa consciência de um que não tem que ser o bom samaritano do outro, então há aquele compromisso de autoajuda, de ajuda mútua. De ajuda mútua, por exemplo, assim, hoje eu ajudo ela, amanhã ela me ajuda, ou hoje ainda. Estamos sempre trocando as possibilidades de nós completarmos o nosso compromisso assumido, atravessando chuvas e trovoadas, mas nós sabemos o que queremos. Mesmo porque existe um detalhe muito interessante, que todos nós já vimos esse filme. Quando a pessoa realmente acha que, o homem acha que a esposa é descartável, é porque ele está a fim de encontrar uma pessoa perfeita. E ela, quando é a vez dela falar que ele tratar, que não aguenta mais, é porque ela quer um homem perfeito. E nesse planeta de provas e expiações, esses modelos não existem. Porque se nós formos perfeitos, a gente já teria sido um mundo melhor. Os homens casariam com mulheres melhores e elas com homens perfeitos. Mas nesse planeta de provas e expiações,
a que nós nos candidatamos, e ainda foi preciso pedir para renascer, para estarmos aqui nessa encarnação. Não existe nenhuma coisa. Existem projetos de crescimento que um pode ajudar o outro. E se houver esse projeto de trabalharem juntos o crescimento de ambos, vai facilitar. Mas é uma pena que também não dá para justificar. Porque muitas senhoras dizem assim, eu gostaria demais a casa espírita, mas meu companheiro não me apoia. Ou ele fala, eu poderia ser mais ativo, mas a minha companheira não me apoia. Como que vai dizer isso de botar o pé no mundo espiritual? Cada qual é responsável por aquilo que semeou, ou por aquilo que deixou de fazer e por isso não melhorou. Então, existem famílias que conheciam o que fazer e foram felizes. As crianças cresceram felizes, tendo o apoio dos samaritanos, e a vida foi maravilhosa, como um pôr de sol. Alguns chegaram perto de 100 anos juntos, felizes, entendendo o papel do outro. Outros tiveram que assumir o papel de boa samaritana, porque o companheiro, a prova dele era mais difícil, mas ela tinha consciência disso, do seu papel de boa samaritana, e trabalhou o quanto pôde, e nos diz Emmanuel, no percurso da viagem desse mundo de provas e expiações, pequenos acidentes podem acontecer, mesmo a gente fazendo tudo direitinho. Pode acontecer alguns acidentes. Por exemplo, ele até fala de um acidente do homem prevenido e da mulher prevenida. Olhou para o tempo, opa, mas vai chover, leva o guarda-chuva. Essa é uma pessoa previdente. Saiu com o guarda-chuva. Começou a chover, abriu o guarda-chuva. Aparentemente estava tudo certinho, porque ela fazia parte daquele dia, desta disciplina de estar com os aparatos, os instrumentos para se proteger. Mas acontece que pode vir uma ventania e quebrar o guarda-chuva. Então foi previdente, mas apesar de tudo, naquele dia não deu certo. O guarda-chuva se arrebentou e a pessoa se molhou. Por conta de quê? Porque é um planeta de provas e expiações. Naqueles planetas que nós iremos habitar um dia, porque, por incrível que pareça, há uma promessa do Cristo que todos nós um dia seremos anjos. A doutrina espírita explica esta teoria. O átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo. Então ninguém precisa temer que não chegará realmente a ser um espírito de luz, porque é o nosso destino. Mesmo que a gente não queira, a gente vai sofrendo um pouco mais do que quem trilhou o caminho mais reto, mas nós chegaremos lá. Então, quando nós enquanto estivermos nesse mundo de provas e expiações, é preciso saber que a felicidade é relativa e que a gente tem que administrar. Mas quando a gente fala do bom samaritano, trazendo para os nossos dias, então cada um poderia agora imaginar quantas vezes ao longo da nossa vida nós fomos bons samaritanos. Quando nós encontramos com aquela vizinha cheia de problemas e confessou seus problemas, e a gente a estimulou a enfrentá-los, porque tudo passa, como foi dito ao Chico. Então nós espíritas, nós temos muito
dos argumentos para socorrer, para fortalecer, dar forças para a criatura vencer as suas dificuldades. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo a verdadeira caridade. A verdadeira caridade, que é a do soerguimento das criaturas. Mas às vezes nós no trabalho fazemos isso, enfim, em toda parte teremos oportunidade de fazer. Mas tem uns samaritanos que esses realmente são especiais. Quando acontece um acidente e a pessoa está em estado grave e chegam os samaritanos com a ambulância, realmente é algo fantástico, que quem passou sabe como é isso. E às vezes não é tão grave o acidente, ele pode ser mais leve um pouco, mas vai chegar sempre alguém que diz: não, fique tranquilo, não foi tão grave, fique tranquilo, vai dar tudo certo, coragem, tenha fé. E aí então, bons samaritanos, sempre poderemos ser um deles. E uma vez eu fazia uma viagem com a família para São Paulo, e havia um compromisso dele no outro dia encontrar com Raul Teixeira em Niterói com hora marcada. Só eu não sabia onde ele morava. Ele ia nos encontrar num certo ponto lá. E aconteceu que uma hidroplanagem na Castelo Branco fez com que o carro se deslocasse, perdesse a aderência. Se fosse para a esquerda, teria morrido toda a família, que caía naquela vala entre as duas pistas da Castelo Branco. Pela direita, se viesse um outro carro, teria também, era o fim da família. Mas não veio. O carro sozinho foi para a direita, caiu naquela vala da água e havia o DLR deixado uma pilha enorme daqueles postinhos de sinalização. Ao bater naquele postinho, encolheu a frente da perua. Naquela hora, eu perguntei: está todo mundo, todos estão bem? Todos bem. Todos bem. Mas bateu um desânimo, porque o carro, olhei assim, a roda torta, o pneu estourado. E aí, nós tínhamos ultrapassar 2 motoqueiros de capinha amarela, lá pela moto, Mandaguaí, lá na Castelo Branco. Aí eles pararam, olharam e falaram assim: e daí? Alguém se machucou? Não, não. Ele falou assim: o que nós podemos fazer pelo senhor? Eu falei: olha, eu acho que vocês puderem fazer alguma coisa, vocês arrumaram um guincho, né, para levar o carro até São Paulo. Ele falou: olha, guincho não, porque guincho nós já passamos a X quilômetros, daqui a São Paulo, falta 30 e poucos quilômetros, não tem mais guincho. Ele falou assim, ele se ajoelhou naquele piso molhado e olhou e falou assim: mas eu acho que se o senhor realmente, se nós ajudarmos, o senhor tirar o carro da valeta e trocarmos o pneu, o senhor consegue chegar até São Paulo. Foram os anjos da guarda. Fizemos isso e eu cheguei até São Paulo para buscar o socorro. Então, ao longo da vida, quantas vezes o mundo, os nossos amigos espirituais, incluir as pessoas a nos ajudar a serem bons samaritanos. E a gente precisa realmente saber. Então, a parábola do bom samaritano, ela é o modelo máximo da prática da caridade, tanto para as casas espíritas, quanto para todos que empunhamos a bandeira da doutrina espírita, aplicados no nosso dia a dia. Onde? Na família, pelos motivos que já conversamos, sempre haverá na família um caído, precisando de um bom samaritano. Podemos aplicar na sociedade que frequentamos, que vivemos. Podemos aplicar no trabalho, porque no trabalho sempre haverá alguém caído.
podemos aplicar no centro espírita. E aí no centro espírita, alguém podia perguntar assim, mas no centro espírita? Mas a fraternidade que há no centro espírita, será que havia espaço para sermos bons samaritanos? Nossa, quantas histórias nós ouvimos, né? Mas a pessoa não procura nem a presidente da casa. Fala para quem está do lado. Tal é a necessidade de contar as suas dificuldades, seus problemas, né? E aí é a hora da gente se lembrar da recomendação de Jesus. Nós sermos, naquela hora, o bom ou a boa samaritana. Porque a verdade é que nós só temos duas opções. A bandeira da doutrina espírita é fora da caridade uma salvação, e nós só temos ao longo da nossa vida, de hoje até os 100 anos, para a maioria de nós, né? Porque quem diz isso é o SUS, né? Diz que vai quebrar porque os velhos não estão morrendo mais. Eu que estou com 72, há pouco tempo atendi uma jovem de 40 anos, ela estava muito desanimada da vida, e eu perguntei, mas eu disse a ela, minha filha, você se anime, porque dos 40 aos 100, ainda falta chão, hein? Eu falei, pelo amor de Deus, vira essa boca para lá. Se o senhor falasse pelo menos até os 70, eu falei para ela, mas eu estou com 72, você está querendo dizer que eu estou vencido? Para mim só interessa o 100, porque 75 é amanhã. Então daí nós só temos duas opções até lá. A gente pode ser o caído ou aquele que levanta o caído e sermos um bom samaritano. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção e até uma outra oportunidade.